Oi, gente! E, bom, vamos lá, o que é esse vídeo? Hoje, exatamente no dia que eu estou filmando, é dia 24 de setembro de 2020. E essa é uma data importante porque marca exatamente um mês desde que eu comecei a universidade. E, bom, hoje eu quero fazer esse vídeo, não vai ser um vídeo longo, mas eu quero fazer esse vídeo aqui realmente para contar o que eu tenho achado até agora, quais foram as minhas primeiras impressões e dizer o que eu tenho gostado, o que eu não tenho gostado até agora na universidade, quais estão sendo as principais coisas com as quais eu tô tendo dificuldades, as minhas adaptações, né, e tudo mais. Então, vamos lá. Ó, gente, eu não fiz roteiro pra esse vídeo aqui não, só vou ir falando e é isso. Bom, eu já adiantei isso num outro vídeo que eu postei e eu vou meio que repetir o que eu falei naquele vídeo. Eu tô achando bem difícil, assim. Eu tô achando muito difícil essa adaptação para a universidade, principalmente no que diz respeito à quantidade de coisa que tem pra fazer, assim. Eu sinto que constantemente eu tenho que estar entregando coisa, constantemente, tipo, tem algum dever que eu não fiz, algum trabalho que eu não fiz, tipo, sei lá, parece que do nada brota, assim, algum trabalho valendo, tipo, 5 pontos, assim, eu não fiz esse trabalho, entendeu? E, assim, a sensação que dá é que meio que as coisas pra fazer nunca acabam. Parece que nunca acaba. Tipo assim, parece que, igual eu falei, é um ciclo constante de você tendo que correr e tentar chegar e ficar acompanhando e acompanhar. Então, por exemplo, eles dividem, assim, lá na minha universidade, acho que isso é mais dos Estados Unidos, assim, não é só da minha universidade, acho que isso é do país como um todo. Eles dividem muitas coisas por semana. Então tem a Week 1, Week 2, Week 3. E aí é assim, por exemplo, eles dão a matéria da Week 1, só que se você perder as coisas da Week 1, tipo assim, na Week 2 você já vai se ferrar. Então assim, tipo, é basicamente o seguinte, você tem que ficar acompanhando isso pra você não poder perder. Então é tipo assim, meio que é tipo, como é que eu posso dizer assim? Sei lá, é como se tivesse, tipo, um monte de gente, assim, numa plataforma e aí viesse um negócio, assim, vai derrubando as pessoas. E aí você meio que tem que desviar desse negócio, entendeu? Só que aí, tipo, esse negócio seria, tipo, a Week 1. Aí, entendeu? Aí, tipo, se você não consegue desviar da Week 1, que no caso desviar seria, tipo, sei lá, aprender a matéria, fazer tudo que você tinha pra fazer na Week 1, você não vai conseguir chegar na Week 2, que é exatamente o que acontece, né? Se o negócio te derrubasse da plataforma, você não ia continuar na plataforma até o próximo negócio vir, que ia ser a Week 2. Eu não sei se vocês entenderam essa minha analogia que eu fiz, mas é basicamente isso, assim, parece que você tem que estar constantemente correndo pra não ficar atrasado, sabe? Parece que tá constantemente todo mundo na sua frente, você tem que ficar correndo e indo atrás e buscando, entendeu? E isso tá meio sufocante, assim, porque na minha escola eu não tava acostumado com esse tipo de coisa, assim. Na minha escola, a gente tinha, tipo, as aulas, beleza, e aí a gente aprendia as coisas nas aulas, mas, assim, sendo bem sincero, assim, dever, quase nenhum professor passava. Assim, se passava, era porque tava chegando a prova. Então, assim, tipo, dever quase não tinha. E estudar, e tipo, estudo pra prova, né, esses estudos que você faz que não é necessariamente dever, é tipo um estudo mesmo que você tá fazendo, meio que eu fazia, tipo, ok, eu nunca estudava, tipo, de última hora, mas eu também nunca estudava, tipo, sei lá, com um mês de antecedência, entendeu? Eu estudava, tipo, vamos supor, na semana anterior, ou então no final de semana anterior. E assim, eu acho que eu cheguei num ponto da universidade, assim, nossa, eu falei isso como se eu já estivesse no último período, né, mas tipo assim, não. Eu acho que eu cheguei num ponto que, assim, o trabalho, o estudo, o dever, essas coisas assim, elas foram incrementadas na minha rotina de uma maneira que elas estão fixas agora na minha rotina, sabe? Então meio que tipo assim, estudar pra mim já não é mais uma coisa tipo assim, que significa necessariamente que a prova tá perto, sabe? Não é mais como se fosse uma coisa que eu tenho que fazer de tempos em tempos, porque na escola é assim, você estuda pras provas de tempos em tempos, você estuda quando a prova tá chegando, assim. Sinceramente, se existe algum aluno de ensino médio que estuda, tipo, com muita antecedência pra prova, eu desconheço esse aluno, porque assim, eu não, assim, sabe? Eu nunca vi isso, assim. A maioria das pessoas no ensino médio estuda, tipo, na véspera, ou então uma semana antes, ou então no final de semana antes. Só que aqui na universidade é diferente, assim, porque se você não estudar todos os dias, vai chegar na metade do período, na metade do semestre, você já vai ter tomado bomba em tudo. Tipo assim, eu pelo menos tenho essa sensação. Por quê? Por 2 motivos, basicamente. O primeiro é que na escola, né, gente, são 100 pontos distribuídos ao longo de um ano. Na universidade, são 100 pontos distribuídos em um semestre. Então, tipo assim, a velocidade com que os pontos vêm é muito mais rápido. Então, por exemplo,
Assim, eu lembro que na primeira semana, tipo assim, já teve altas coisas valendo ponto, já teve homework valendo ponto, quiz valendo, tipo, 10 pontos, assim. Ok, esses quiz que valem 10 pontos, na maioria das vezes eles fazem, tipo, pra fazer uma média depois. Mas mesmo assim, valia 10 pontos, entendeu? E, tipo, isso na primeira semana de aula, assim. Eu já fiquei, tipo, completamente perdido, completamente, tipo, o que tá acontecendo, entendeu? E, assim, é aquilo. Você tem que estar constantemente estudando, você tem que estar constantemente estudando. Quando, em uma das aulas, eu não sei nem se eu já mencionei isso aqui em algum vídeo, mas eu vou me falar aqui de qualquer maneira, que é o seguinte. Eles explicaram pra gente o seguinte, pro número de créditos que cada aula tem, você tem que estudar 2 vezes esse número pra você ser bem sucedido. O que eu quero dizer com isso? Cada aula nos Estados Unidos recebe um número de créditos. Esse número de créditos... Enfim, acho que tá tendo uma obra. Mas o que eu ia falar é o seguinte, esse número de créditos, ele... funciona assim. Ele funciona baseado na quantidade de horas semanais que você tem naquela matéria. Então, por exemplo, cálculo 1, que é uma das matérias que eu estou fazendo, vale 4 créditos. Por quê? Porque ao todo são 4 horas de aula que eu tenho na semana de cálculo 1. Entendeu? E aí, de acordo com esse cálculo que eles passaram aí pra gente, que eu não faço a menor ideia se é dos Estados Unidos inteiros, se é só da minha universidade, não sei. Eles falaram que pra você ser bem sucedido, você precisa estudar 2 vezes o número de horas, que é o número de créditos. Ou seja, pra eu ser bem sucedido em cálculo 1, eu precisaria estudar 8 horas por semana de cálculo 1. E, gente... Ui, calma aí. Gente, tá sendo, tipo, super no improviso esse vídeo aqui, tá? Porque, igual eu falei, tem muita coisa pra fazer. Mas, enfim. O que acontece? Quando você olha assim, 8 horas de cálculo 1, parece que vai ser, tipo, muita coisa, né? Parece que é, tipo, Nunca estudei 8 horas de uma matéria por semana. Só que quando você olha na prática, meio que você precisa estar estudando 8 horas de cálculo 1. Entendeu? Por quê? Porque, olha só, cálculo 1, o sistema funciona assim. Tem os homeworks, né? Toda semana tem, tipo, o dever de casa que eles passam, que você tem que fazer e vale ponto. E detalhe, pra você ganhar todos os pontos tem que estar tudo certo. Não basta você entregar, você tem que entregar com todas as respostas certas. E também toda semana tem um quiz. O que é esse quiz? É literalmente uma provinha de 2 questões abertas valendo 10 pontos, ou seja, 5 pontos para cada questão. E você meio que tem que fazer essa prova e essa prova cobra o conteúdo da semana anterior. Então, por exemplo, o quiz que a gente teve na Week 2 cobrou os conteúdos que a gente tinha aprendido na Week 1. E por aí vai. E bom, gente, assim, meio que o tempo que você gasta fazendo homework, o tempo que você gasta copiando slide, que você passa assistindo a aula, que você vai na aula de tirar dúvida, que você passa estudando pro quiz, no final das contas isso tudo acaba dando 8 horas por semana. Então assim, igual eu falei, quando você vê pela primeira vez parece que é tipo muita coisa, mas assim, no final você vê que meio que não tem muito como você fugir disso. É aquilo que eu falei, na universidade parece que você é meio que obrigado a estudar todos os dias. Porque, assim, ok, eu mencionei cálculo 1, mas nas outras matérias também. Então, assim, às vezes na matéria não tem quiz, não tem homework, mas tem debate, entendeu? Tem 3 matérias minhas, quatro matérias minhas. Acho que a única que não usa debate é cálculo 1, porque, enfim, cálculo 1. Mas, tipo assim... nas outras 4 tem debate. Então, por exemplo, é tipo um lugar lá no site da própria universidade que você tem que ir e eles dão o tema e aí você tem que colocar sua opinião, responder 2 outras pessoas e tal. Eu mostrei, inclusive, eu fazendo isso nos últimos vídeos, assim. Então, tipo, tem essas atividades que você tem que fazer que também vale ponto. E, tipo assim, não basta só simplesmente você fazer. Eu acho que isso também que tá pegando, assim. Na minha escola, muitas das coisas que eram desse jeito, bastava você fazer, entregar e era isso. Beleza, você conseguiu todos os pontos. Aqui não, aqui precisa estar bem feito, precisa estar certo, precisa estar, tipo... O professor precisa ver que você se esforçou pra fazer, entendeu? E isso é que eu acho que tá o mais difícil. Assim, E uma coisa que eu acho que... Essa era a primeira coisa, né, que eu ia falar. E a segunda coisa, né, do porquê que você tem que estudar todos os dias, senão vai chegar na metade do semestre e vai ter tomado bomba, é porque, tipo assim... Meio que não dá tempo de você ter os sentimentos pras coisas. Como é que eu posso explicar isso? Não dá tempo de você sentir raiva, de você sentir felicidade, de você comemorar, de você ficar triste. Porque justamente como é tudo muito rápido, não dá tempo. Então, assim, muitas vezes, tipo, sei lá, você vai mal numa prova, num trabalho, não dá tempo de você ficar triste, tipo, lamentar e, vamos ver o que eu fiz de errado nesse pra tentar corrigir no próximo. Não dá tempo, porque você precisa estudar, porque, tipo, amanhã tem outro, entendeu? Então, por exemplo, cálculo 1, de novo... Tem esse quiz, né? Tipo assim,
toda semana. Aí no quiz da primeira semana, tipo, teve uma palavra que eu não entendi, porque afinal de contas o quiz era em inglês e eu não sabia o significado da palavra e isso me ferrou muito, e aí eu tirei, tipo, 3 em 10. Só que aí não deu tempo de eu ficar triste e pensar, nossa, o que eu fiz de errado pra eu melhorar? Não, porque quando a gente recebeu essa nota, no dia seguinte já tinha o próximo quiz. Aí, tipo, não deu nem tempo de eu refletir sobre a nota lá que eu tinha tirado no do anterior, que no dia seguinte já teve o daquela semana, e aí no daquela semana eu tirei 10. Eu tirei 10 em 10. Aí beleza, aí nem deu tempo de eu ficar feliz. Por quê? Porque no dia seguinte do dia que eu recebi a nota de que eu tinha tirado 10, eu já ia ter outro quiz. Tipo, eu não sei se vocês estão conseguindo entender porque eu tô falando rápido. Mas é isso, assim. Esse aqui é o difícil, assim. Parece que não dá tempo de você fazer nada, assim. É tudo muito corrido, muito puxado, muita coisa pra fazer. Muita coisa, assim. E assim, eu tô tendo uma dificuldade, que é o seguinte. Eu tenho 5 matérias nesse período, né? E assim, eu tenho 3 matérias que são News Literacy, Introduction to Mass Media e Cálculo 1. Que essas 3 matérias, tipo, em termos de importância, não tô falando, tipo, de conteúdo, tô falando em termos de importância. Seria, tipo, português, matemática e ciências. Entendeu? Tipo, são as 3 mais importantes, são aquelas que eu me dedico super. Tipo, cálculo 1 tem 4 créditos, as outras 2 tem 3 créditos. Então, tipo assim, eu me dedico super pra essas 3 matérias e, assim, eu tô indo bem, assim. Tanto é que nos últimos 2 quiz de cálculo 1, eu fechei. Tipo assim, os últimos 2 eu tirei 10. No meu homework de News Literacy, o professor elogiou muito o meu homework, pediu pra eu ler o meu homework pra sala. Na minha aula de Introduction to Mass Media, a professora, tipo, falou que ela tinha gostado muito do meu argumento que eu usei no debate. Então, assim, meio que eu tô indo bem nessas 3 aulas, assim, apesar de toda essa correria. Mas, tem 2 aulas que são, que seria, tipo, Introductory Writing Workshop, que é, tipo, introdução à escrita, e a última aula, né, que era de introdução à universidade somado com justiça ambiental, que, com todo o respeito do mundo, seria, tipo, educação física e artes, assim. Tipo, assim, sabe? Eu não tô tendo tempo pra elas, assim, eu não tô tendo tempo de me dedicar a elas, porque são aquelas matérias que, se tem aula, tem uma aula por semana, entendeu? Tipo assim, normalmente é um conteúdo muito pequeno, e é isso, só que ao mesmo tempo, não é como se eu, tipo, tivesse dedicando pouco tempo pra elas, é porque parece que eu não tô dedicando tempo nenhum. Então, assim, teve um dia que literalmente eu esqueci de fazer o dever da aula de introdução à universidade plus justiça ambiental. Tipo assim, eu simplesmente esqueci, era um homework que valia 1 ponto. Tipo assim, ok, 1 ponto parece pouco, mas sabe, se toda semana eu for esquecer o homework, tipo, o que vai acontecer, sabe? É ponto de homework, é ponto de graça, não é ponto de prova, entendeu? E isso aqui é difícil, assim. Essa aula de Introductory Writing Workshop também é uma aula que é importante, eu preciso fazer, porque ela é uma aula que no próximo semestre eu sei que eu vou fazer a continuação desta aula que eu tô fazendo agora, e já me falaram que a continuação dessa de introdução à escrita é uma aula muito importante para quem tá fazendo qualquer curso de língua. Então, assim, eu preciso prestar atenção nessa aula agora para eu poder entender do período que vem. E assim, isso é que tá sendo, tipo, complicadíssimo, assim, eu não tô tendo tempo para essas 2 matérias. Ok, recentemente eu até melhorei um pouco, mas sabe, tá muito difícil. E um último fator que eu acho que contribui também é o seguinte, como tá sendo online, eu pensei, não, o fato de ser online vai ajudar um pouquinho na adaptação, porque eu não vou ter que me adaptar a outro país, né? Eu vou continuar morando aqui no Brasil, eu vou ter que me adaptar a tudo da universidade, né? Mas não vou ter que me adaptar a outro país. E assim, isso, ok, realmente é bom, não tive que me adaptar a outro país, porém, tem um lado negativo, que é o seguinte, eu sei que passar por essa fase de adaptação, de estar se sentindo difícil, de estar achando que tá tudo muito complicado, é difícil. Eu sei que isso é difícil pra todo mundo, não é difícil só pra mim. Porém, como eu tô online, como eu tô sozinho aqui no Brasil, porque aqui no Brasil eu tô sozinho, né, gente? Assim, não tem... Mesmo se eu estivesse lá, tipo, mesmo se eu morasse lá e tudo mais, eu estaria sozinho, porque afinal de contas está sendo online. E assim, como é online, eu acho que isso dá a sensação de que é só você que tá passando por isso, sabe? Dá a sensação de que é só você que tá tendo dificuldade, dá a sensação de que é sempre só você que tá tendo o problema, dá a sensação de que é só você que esqueceu de entregar o homework, que é só você que não foi bem no quiz, que é só você que, sei lá, não usou um argumento bom no debate, entendeu? Então, assim, dá essa sensação de que é só você, porque, na verdade, você, tipo, tá meio que sozinho, entendeu?
E assim, eu acho que se eu estivesse lá, eu não teria essa sensação, justamente porque eu ia ver as outras pessoas, eu ia conviver com as outras pessoas, eu ia conversar com as outras pessoas. Então assim, a gente ia poder dividir, assim. E ok, eu tenho as minhas amigas aqui no Brasil que eu converso com elas, eu tenho a minha família, eu tenho minha psicóloga, a gente conversa. Não é como se eu também estivesse sentindo falta de gente pra conversar. Não é isso, mas é só porque chega um momento assim que você sente falta de ter uma pessoa que tá vivendo exatamente o que você está vivendo pra conversar com aquela pessoa. Entendeu? E eu não tô tendo essa pessoa no momento justamente porque é online. Assim como eu imagino que quase nenhuma das outras pessoas que tá fazendo, que tá no mesmo ano que eu, tenha. Então, assim, tá bem difícil por causa disso também, né? Aí uma parte mais social, né? Em teoria eu nem deveria estar falando tanto do social, já que a gente tá online, mas eu acho que o online permite que eu fale desse aspecto da vida social, assim. E é isso, assim, tá muito difícil por causa disso. Ano passado, por exemplo, que eu tava no meu terceirão, tipo, foi um ano muito difícil pra todo mundo, um ano muito estressante, né? O terceiro ano do ensino médio normalmente é um ano mais estressante mesmo. E assim, eu tava nervoso, eu tava sentindo que eu tinha muita coisa pra fazer e tal, mas o sentimento era aliviado quando eu via que tava todo mundo passando por aquilo. Quando eu chegava na escola e via que não era só eu. Por quê? Porque eu tava convivendo com as outras pessoas, eu tava conversando com as outras pessoas. Aqui na universidade, eu infelizmente ainda não tô tendo isso. E isso é que tá sendo muito difícil. Então assim, era pra ser um vídeo curto, sei lá, poucos minutos, mas eu tô vendo aqui que acabou dando 15, alguma coisa assim. Vocês viram que foi um vídeo, tipo, super improvisado, justamente porque eu tenho muita coisa pra fazer, então eu tô tentando correr aqui com ele. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem, porque é muito importante compartilhar. E é isso. Tchau, tchau.